É um prazer estar aqui para conversar com ele, um grande empresário que veio da China para o Brasil, para a Expo Empreendedor, e falar da história dele, do que ele passou na China, do que ele entende do mercado de lá e daqui do Brasil. Ele que é fantástico, várias matérias em revista, daqui a pouco vamos falar. Hisayoshi Kameda, muito obrigado por nos receber aqui no seu quarto, num café da manhã no Hotel Rosewood. Obrigado por essa entrevista aqui com a gente para a Red Fox. Muito obrigado, é um prazer estar conversando com você e é uma oportunidade eu poder vir aqui no Brasil falar um pouco sobre a minha experiência, né? São 30 anos de experiência na área de desenvolvimento de tecnologia e 20 anos na China. Eu cheguei lá em 2006. Então, em 2006 eu fui pela primeira vez e de lá para cá, indo e vindo, indo e vindo. Eu nem lembro, na verdade, exatamente qual ano que eu me mudei para a China, porque eu tinha que ir para a China para desenvolver os produtos e fabricar, e daqui um pouco eu estava já mais lá do que aqui no Brasil. Como moveu ir para a China para ser um empreendedor lá? Olha, é necessidade mesmo, porque lá no Brasil eu morava em Curitiba. E Curitiba, para quem é desenvolvedor e trabalha com eletrônica e projetos, o ponto fundamental é você ter um lugar para comprar material e um lugar para fazer os protótipos, fazer aquelas placas eletrônicas. Sabe aquela plaquinha verde que tem um monte de componente? Que todos os eletrônicos dentro tem uma placa, Sim. né? Aquela placa, a placa base, ela precisa ser fabricada. Então, a gente idealiza um projeto, desenvolve aquele circuito eletrônico e aí precisa fazer a placa base, para depois colocar os componentes e testar. No Brasil, o tempo médio, naquela época, até hoje em dia, é 20, 25 dias. Então, eu terminei de desenvolver um design eletrônico, mando para a fábrica e daqui a 25 dias eu recebo o material. Quando eu recebo, eu já nem lembro mais do que era, porque já passou tanto tempo, mas os clientes já sabem desses prazos e tal, mas a gente está lidando com vários projetos, então chega dá uma quebra, né? Uma quebra de raciocínio, porque você acabou de desenvolver um produto ali, um projeto, que um pouco, daqui a 20 dias você volta àquele assunto para montar, testar, validar. Então, na loja eletrônica era 2. Na fabricação de placas eletrônicas era uma fábrica. Então eu não tinha como atender muitos clientes com agilidade, né? E já naquela época, em 2006, lembra que o iPhone foi lançado em 2007, né? Não tinha, em 2006 eu andava com um Nokia, aqueles Nokia N95. Nokia dominava o mercado. N95 não tinha internet quase, sabe? Era um 3G bem fraquinho. E naquela época, a gente não tinha condições no Brasil e a China nem era tão desenvolvida assim na área de eletrônico. Ela fazia produtos normais, a gente conhece a China como um grande fabricante de eletrônicos, mas não era o que era hoje, né? DJI, BYD, hoje em dia é referência mundial de extrema qualidade. Em 2006, a China era um lugar altamente industrializado, que fabricavam produtos normais, produtos de linha branca, máquina de lavar, liquidificador. Naquela época, a maioria das coisas era made in China, né? E já naquela época, naquele cenário que eu estava ali, eu já não conseguia fabricar os produtos no Brasil. Então eu tive uma oportunidade incrível de um cliente que uma vez ele me chamou lá, eles estavam praticamente fadados ali a quebrar a empresa, porque eles estavam comprando uma tecnologia da Europa, daquelas antenas de alarme, sabe aquelas tagzinhas que vão na roupa, então você sai da loja, dispara o alarme? Eles estavam comprando a tecnologia de uma empresa, acho que era Suécia, ou holandesa, e eles montavam todos os equipamentos no Brasil. Então eles pegavam o coração do negócio, trazia da Europa, e no Brasil fazia todo o restante, fazia as etiquetinhas, fazia as antenas, toda aquela estrutura para instalar nas lojas. E aquela placa eletrônica, em determinado momento, começou a não funcionar no Brasil, porque no Brasil tem algumas características, e lá na Europa são outras características. O jeito de montar as lojas, né, era de uma forma e lá era diferente, então não funcionava direito. E eles perguntaram assim nas lojas de eletrônica, nas empresas de engenharia em Curitiba,
olha, a gente não sabe mais o que fazer, a gente precisa resolver esse problema. Vocês conhecem alguém? E aí eles falaram assim, olha, a gente só conhece uma pessoa aqui em Curitiba que pode resolver esse problema, que é o Kameda. E Olha que aí, interessante. o pessoal sabia da minha reputação porque eu era muito popular ali, porque eu fazia muitos projetos locais, né? Então o pessoal falou, não, é o Kameda, fala com ele. E naquela época eu fazia algumas coisas já para kits educativos, e eu vendia nas lojas. Então, os engenheiros, os desenvolvedores, o pessoal já me conhecia por causa desses kits educativos. Então, eles me chamaram lá na empresa, colocaram a placa, assim, toda a diretoria, sabe? Toda a diretoria, o pessoal me contando a história, que falaram que contrataram um engenheiro, levaram para a Holanda, aí o engenheiro E falou não que... resolveu. o engenheiro falou assim, olha, eu não sei resolver isso aí. Aí eles ficaram frustrados, né? Porque eles já estavam já com os prazos estourados, eles precisavam resolver a questão do cliente deles. Né? E aí o que aconteceu? Eles colocaram ali já com sem muita esperança, colocaram assim a placa na mesa, assim a diretoria toda e tal, e falaram assim, Kameda, a gente está com esse problema, o que você acha? Eu falei para eles, era uma sexta-feira. Eu falei, segunda-feira eu trago isso aí resolvido. Ele falou, não, esse Não, cara não tá de acredito. brincadeira. Ele é um fanfarrão, E né? você falou isso porque você já conseguia ver uma solução ali ou você Não, falou, eu não, eu já, vou na hora, pegar e vou porque me virar, você sabia? como eu tenho experiência desde 87, eu comecei eletrônica com 7 anos de idade. Era uma paixão, então, desde Paixão, criança. paixão. Então, de lá para cá, eu fui criando essa expertise, né? É assim, o cara que é pianista, ele chega um determinado momento que ele está tocando sem olhar nada, né? A mesma coisa acontece quando você desenvolve uma habilidade como essa, mesmo que técnica. Então, você está aos 7 anos de idade, né, com a mente muito aberta, fazendo ali montagenzinha de coisinhas de brinquedo, né? Tinha umas revistas de eletrônica na banca de jornal que vinha com a plaquinha, aí eu comprava a plaquinha, Um mini montava. gênio. Aí a gente foi se desenvolvendo assim, né? Brincando. E quando mostraram aquele problema Você para mim, eu falou, já vi a solução. Eu falei, não, segunda-feira eu trago isso aí. Peguei aquela. Era um bloco, um bloco preto, assim, um tijolo. Daí eu levei lá para a empresa e eu tinha várias pessoas ali que me ajudavam. Tinha um rapazinho bem pequenininho assim. Eu falei, Piá, lá Piá, né, Curitiba. Piá, vamos descascar essa banana aqui. Você já sabe como é que faz, a gente já fez isso antes. E a gente fez quase uma escavação na placa, sabe? Porque a gente ia tirando aquela borracha, porque eles protegiam a tecnologia com um bloco de resina. E aí a gente foi retirando ali, a gente já sabia exatamente como fazer isso, a gente foi retirando, limpou a placa. E eles lá já tinham colocado aquilo no fogo, já tinham colocado aquilo no raio-x de hospital. Eles estavam tentando ver o que tinha dentro de tecnologia ali. Eles tentaram quebrar a placa dela, destrói inteira, porque é um bloco. Né? Então, cheguei na segunda-feira com aquela plaquinha pronta. E aí mostrei para eles lá e eles não acreditaram, né? Eu tava com o esquema eletrônico, tudo pronto ali. Eu falei, como que você fez? A gente já está 6 meses tentando fazer isso. Mas é experiência adquirida durante o tempo. Eu até brinco que o que me levou para a China foi um pedaço de Bombril. olha, que legal essa Olha frase, essa história. Cameda, O que me que levou, legal. para o Brasil, para a China, foi um pedacinho de Bombril. Porque para fazer exatamente, que a vida é marcada de uns pontos de virada, né? Para fazer esse serviço, eu tinha uma técnica que era assim: eu pegava aquele aparelho de medição que você encosta uma Tá? pontinha na outra e apita, e aí eu colocava uma pontinha desse lado, e a placa era complexa, ela tinha vários circuitos ali. Eu colocava uma pontinha desse lado, e do outro lado, como é que você sabe para onde que aquele sinal vai? Você não consegue ir com a agulhinha do outro lado, você teria que tocar em todos os pontos. Eu pegava um chumaço de bombril, colocava nessa ponta e passava assim, aquele chumação de bombril assim, e quando apitava, eu sabia que aqui, embaixo desse bombril, tá o sinal, né? Então eu tirava o bombril e aí eu vinha aqui só nessa partezinha, ah, tá aqui o sinal. Aí eu ligava ali. Que demais. Com Isso isso eu estava entre conseguia... as mil e uma utilidades do Bombril. Exatamente, mais uma, eles não Mais sabiam uma. disso. E daí eu revertia a eletrônica para o projeto, para o esquema eletrônico, através dessas técnicas que eu desenvolvia na prática. Isso não ensina em lugar nenhum. Não tem faculdade, não tem lugar para você aprender esse tipo de coisa, na prática. E daí, quando eu cheguei lá com a solução pronta, em 3 dias, eles falaram para mim, Camilo, você já viajou para o exterior? Eu falei, nunca. Você tem Que passaporte? Eu demais, falei, Cameda. nunca. Que legal essa história. E aí eles contaram, olha, a gente levou um engenheiro, o melhor, lá para a Holanda, ele chegou lá e falou que nem entendeu. Eu falei, não, então, ok, vou fazer o meu passaporte, vamos lá.
Na outra semana, eles me pegaram ali, levaram eu lá para a Holanda para ver a empresa, né, como é que era. E aí eu só bati o olho de lado, eu vi uma solução lá longe, assim, numa prateleira, eu falei, caramba, aquilo ali tem um componente assim, assim. Eu tava com tanta experiência, sabe aquela visão de você ver uma coisa, você já meio que sentir, né? Aham. Sentir É o o que... conhecedor mesmo, né? É conhecimento. igual um cara que afina um carro de Fórmula 1. E isso eu Pelo tô falando barulho. em 2006, né? Eu tava com 26 anos. E aí eu olhava aquilo ali e falei, eu já sei mais ou menos como é que ele fez isso. Aí a gente foi para Hong Kong, né? Eu nunca tinha saído do Brasil, a gente foi para Hong Kong. Eles já tinham experiência desde 2002 em China, já fabricavam várias coisas. Eu fui para Hong Kong. Quando eu cheguei em Hong Kong, deu um estalo na minha cabeça. Eu falei, caramba, eu tô no lugar errado. Se é para desenvolver tecnologia, tem que ser aqui, né? É muito impactante a visão, assim, de você sair do avião. Você chegou lá também como se fosse um parque de diversão para Você vê você, uma né? outra realidade. E olha que Hong Kong Porque é não o é um que você lugar amava. tecnológico, não é um lugar tecnológico, mas é um lugar muito avançado para aquela época. Eu estava em Curitiba. Curitiba não tem metrô até hoje. Você chega num lugar com metrô e prédios, arranha-céu e tal. De 8 a 80 você foi. Fica louco. Aí você se apaixonou. Aí eu falei, não, é aqui, é aqui. E aí eu ia para a China, chegava em Hong Kong, ia para a China para olhar as fábricas. Não, essa fábrica aqui consegue fazer o projeto, e aí eles executavam a produção. Aí fazia o protótipo e tal, mas muito rápido. Eu ficava assustado. Eu falei, caramba, lá no Brasil é 21 dias para fazer uma placa. Aqui, isso estou falando em 2006. Como que era em 2006? Pedia num dia? Não, ficava... pedia no outro dia, o chinês aparecia com o produto pronto. Hoje em dia é muito mais rápido? É muito mais rápido. Você pede depois de uma hora, tá pronto? 2 horas já tá pronto. Eu falei, caramba, não é possível, como é que eles fazem isso? E eu sempre sonhei em entender o que é a China de verdade, sabe? Porque a China, eu costumo falar assim, que existem 3 ou 4 Chinas diferentes pro estrangeiro. Tem aquela China que você vai numa feira, vai ali... Que são enormes, né? Eu faço muita feira aqui em São Paulo, que já são, mas lá é enorme, E né? aí você vai falar com quem? Com representantes, né? Vai falar com pessoas que falam inglês, mas essas pessoas às vezes são contratadas, elas não são donos da fábrica, né? São pessoas que estão ali para fazer o comercial. E aí, ali você não consegue ter uma proximidade, uma amizade com a fábrica em si, com o dono. Essa é a primeira China, aquela China da vitrine das feiras internacionais. A segunda China é quando você vai até a fábrica. Você vai até a China mesmo, entra lá no continente e vai até a fábrica, conversa com o dono, toma um café com ele, bate um papo, faz uma amizade. E aí você começa a entender ali como é que poderia negociar melhor. A terceira China, ela é uma China, assim, daquele ponto assim que você tá dentro da fábrica do chinês há vários anos, você tem uma amizade muito grande com ele. Ele te dá prazo, ele faz as coisas para você customizado, porque você tem uma amizade pessoal. Só que qual é a quarta e a quinta China que eu era muito curioso em conhecer? Como é que o chinês vive? Como é que ele estuda? Da onde que ele aprende aquelas coisas? Aonde que ele compra aqueles materiais? Como é que ele faz para produzir aquelas coisas? Aonde que ele vai na cidade para comprar? Porque em Curitiba eu sabia, né? Eu tinha aquele mapa mental da cidade. Aí eu quero comprar uma peça, eu vou ali. Né? Eu quero comprar um parafuso, eu vou lá. E na China, como é que é isso? Eu tinha muita curiosidade de saber, entender o que fazer com que a China fosse tão rápida já naquela época. E vivenciando ali nesse tempo, né? E hoje em dia minha família é chinesa, e eu tenho 3 filhos chineses, hoje em dia eu já começo a entender o que é a China de verdade, porque eu estou olhando as minhas crianças estudando no kindergarten lá, os professores. Aí eu tenho um filho maior que já vai para a escola primária e eu vejo como é que é a educação. Né? Eu tenho amigos chineses de muitos anos. Então hoje em dia eu posso dizer que aquele meu sonho de entender a China está realmente se concretizando, porque eu estou vivendo na China e já que você 20 conhece anos. tão bem a China, né? Tantos anos lá, agora até com filho na escola, conhece desde a base que eles dão para uma criança até o profissional, que você falou que até a amizade, porque às vezes o brasileiro acha que nem tem amizade na China, né? Que é todo mundo tão frio que não existe amizade para facilitar o negócio. Quais os maiores desafios hoje, já pulando para cá, 2025, de um profissional que vai para a China para ser um empreendedor como você? Olha, a China para o brasileiro ou é uma China de turismo,
que a gente tem visto cada vez mais. É um panda, uma muralha, né, aqueles prédios maravilhosos, aí tem Shenzhen que tem carros autônomos e drones entregando comida. Essa é a China que o brasileiro enxerga por causa da exposição, né, de toda essa divulgação. A outra China que o brasileiro ele conhece é aquela China das feiras, da Canton Fair, que é a mais famosa. O pessoal vai lá para encontrar um produto, para importar para o Brasil. Então, basicamente, o brasileiro ele só sabe dessas duas Chinas. Mas não existe aquela ideia que a China é um lugar para você ir lá, para sentar numa mesinha e desenvolver um projeto, pesquisar, olhar se o mercado interno, as ruas, ir pelas ruazinhas, ir nas lojas, ver o que eles têm de recurso. Será que é porque a gente de repente tem uma visão de que só para quem é um grande já empresário do Brasil ou com um projeto muito grande tem esse acesso para uma pessoa que tem de repente uma ideia, mas ele é pequeno, ele acha que lá ele não vai encontrar? Eu acho que é muito falta de informação, porque na China tem tão pouco brasileiro. Chegou a ter 16.500 brasileiros em dados oficiais anos atrás. E nesses últimos anos caiu muito a quantidade de brasileiros lá, né? E aí agora parece que tem 2.500, 3.000, eu não sei exatamente os dados oficiais, porque isso é muito difícil contar. Mas na última eleição, houveram 2.500 cidadãos brasileiros que foram lá votar. Então dá para ter uma ideia mais ou menos de quanto brasileiro tem lá. E a maioria são executivos, né, são pilotos de avião, né, são empresários de grandes fábricas, ou mestre doutor de universidade, ou sei lá, alguém que está ali como coach de futebol, ou de jiu-jitsu, ou um lutador famoso, ou é um jogador de futebol. Então esse público, eles estão em determinadas áreas que eles não estão explorando a área industrial, a área de produção. A China é um lugar de produção de produtos, né? Mas o Brasil ele não tem muito essa cultura de fabricar produtos. E aí, sem informação, o empresário brasileiro, o pessoal que está aqui no Brasil, que precisa desenvolver, produzir, criar, eles não têm muita ideia. Eles têm a ideia só assim que ou eu vou para a China fazer turismo, ou eu vou para a China, sei lá, comprar alguma coisa de um fornecedor, um produto pronto. Mas não existe uma exposição assim dessa China do desenvolvimento, da pesquisa. Pelo que eu entendi, você fala então que o brasileiro não aproveita o nosso talento. A gente tem muito talento aqui. Então, e você lá acredita tem muita nesse oportunidade. talento brasileiro que a gente não sabe aproveitar? Eu acho que é mais ou menos isso. Nessa Porque, parte porque industrial. veja, a gente tem um dado que saiu recentemente que as exportações da Embraer, elas respondem pela metade de todo o agronegócio brasileiro. Então, uma empresa brasileira, a Embraer, ela gera riqueza para o país, exatamente a metade de que todo o agronegócio gera para o país. É um dado impactante, incrível. Eu não sabia disso. Então, se a gente tivesse duas Embraer, a gente nem precisava do agronegócio para sustentar o país, entende? E quantas iniciativas, quantas empresas, quantos negócios existem e estão empacados por falta de recurso, né? Enquanto lá na China existe todo um ambiente que foi criado em 40 anos para permitir com que as ideias, os inventores, os desenvolvedores lá, eles possam colocar em prática, né? Então, existe uma diferença muito grande lá na China e aqui no Brasil. Lá sobra recurso, lá sobra espaço, sobra dinheiro também, porque o governo apoia muitas empresas estrangeiras. Então, eles apoiam essa... Apoiam. Se você tiver um bom projeto, braços abertos. Olha que interessante. Venham para cá, porque áreas chaves, né, inteligência artificial, robótica, parte de algoritmos, de software. Existem mentes brilhantes no Brasil, né? E existem oportunidades na China de cooperação. Então aqui está faltando algumas coisas, na China está sobrando outras. Quem que faz essa conexão entre um lado e outro, né? A gente não tem. A gente não tem esse conteúdo, não tem essa ponte. Na Expo Empreendedor, você vai falar um pouco também de startup e de alguns incentivos. Vocês também buscam novos talentos na empresa de vocês? A gente imaginou que para que a gente possa atender todas as oportunidades, todas as pessoas no Brasil que tenham realmente alguma ideia de produto ou já tem uma empresa rodando, a gente desenvolveu ali uma série de
produtos, né, para que as pessoas elas possam entender aonde que elas podem pedir ajuda para a gente. Então a gente tem um produto para startup, um produto para uma empresa que já está rodando, para um inventor que não tem dinheiro, mas tem uma ideia fantástica. Então a gente entra como incubadora de projetos. Tem aquela empresa que ela realmente conseguiu já ganhar alguma tração no Brasil, o projeto já foi aprovado, já está validado, só que ela precisa escalar, ela precisa fazer com que aquilo fique melhor, mais eficiente, precisa transformar aquilo numa produção. Aí a gente tem uma aceleradora. Então eu coloquei vários nomes assim para dar uma forma fácil do pessoal entender, que é assim, Colabtech, né, eu tenho a empresa Cameda, que é uma empresa já antiga, ela na verdade veio do Brasil, ela foi fundada em 2005 em Curitiba, e aí eu fui migrando essa fábrica para a China, cidade de Zhuhai, ali no sul da China, eu fui migrando ela. Então, na verdade, essa é uma empresa desde 2005 que ela existe, né? Formalmente na China, 2018, parece que foi a fundação dessa empresa na China. Mas a Cameda é uma fábrica, um espaço físico, é um lugar onde tem toda a infraestrutura industrial para produção. Quantos produtos a Cameda produz hoje lá na China? A gente tem muitos clientes brasileiros que já iniciaram produção com a gente. Alguns têm confidencialidade, né? A gente assina um contrato, inclusive existe um passivo que sou eu, que eu assino um contrato já com o meu próprio CPF, com minha identidade lá, então eles estão lá tratando com um brasileiro, eles sabem com quem falar, né? Então, você vai lá para a China e assina um contrato com uma empresa chinesa, você não sabe como é que funcionam as leis do país, é um pouco difícil de você ter segurança, porque são leis diferentes, né? Apesar de lá, é fantástico, a justiça lá é muito rápida. Mas quando um brasileiro fala com um brasileiro e assina um contrato, cara a cara, é muito mais seguro. Então a gente tem lá uns contratos que eu não abro para publicamente muitos dos projetos. Mas alguns, eles são bem interessantes. Teve uma autorização que eu consegui esses dias, eu falei para o meu cliente, falei, cara, temos que contar para o mundo o que aconteceu contigo, porque foi algo surreal. Eu tenho um cliente que é a UOL Automação. Eles fizeram uns protótipos, fizeram alguns testes e descobriram que daria para fazer um produto de automação residencial para controlar as casas. E isso há 4, 5 anos atrás. O Haroldo, o dono da empresa, me mandou uma foto de uma plaquinha que ele fez na mesa da cozinha da casa dele, uma plaquinha, e ele falou para mim, Cameda, eu tenho essa ideia aqui, você pode fazer um protótipo para mim, fazer um produto mesmo, já com acabamento industrial? Eu falei, ok, vou fazer e tal. O Haroldo é irmão de um amigo meu, antigo, e aí eu fiz o protótipo e mandei para ele. Eu estava lá na China, mandei aqui para o Brasil, ele falou, caramba, você consegue fazer mais disso? Porque ficou uma qualidade assim internacional, ficou um negócio que eu nunca vi. Eu falei, vamos fabricar, vamos produzir. Começamos a desenvolver, ele mandou os engenheiros para lá para bater um papo comigo e eles absorveram também um pouco desse conhecimento. O pessoal começou a melhorar o conhecimento técnico deles e fazer os projetos de acordo com o jeito do chinês trabalhar. E aí a gente começou a produzir, crescer ali a produção. Hoje em dia é líder nacional de automação residencial, são praticamente os maiores. Isso em 4, 5 anos. Então eles saíram de uma ideia, de um protótipo, com uma demanda, eles sabiam que existia oportunidade. Eles sabiam mais ou menos o caminho técnico a seguir. Ele já tinha mais ou menos o pessoal para desenvolver. Mas faltava o lugar que pudesse produzir aquilo com qualidade, com escala, né, que pudesse ter uma consultoria ali para dizer exatamente como fazer aquele projeto que foi projetado no Brasil de uma forma, mas como é que daria para fazer uma otimização daquilo ali para ficar mais barato. Para ficar mais barato. Porque, ok, a China é mais barato, mas projetar na China faz com que fique mais barato ainda, porque você usa tecnologia local, materiais locais. E aí a gente começou a produzir diversas ideias ali, e hoje em dia ele tem um produto, que foi o último que eles lançaram, que você manda uma mensagem de WhatsApp para casa. Você fala para casa, manda uma mensagem. Estou chegando hoje à tarde, estou levando uns amigos e a gente vai assistir um filme e mais tarde a gente vai pedir uma pizza. A casa entende
esse áudio inteiro, não é comando, não estou falando, Não é, Alexa, abre a você, cortina, não. é só Eu você só falo, tá explicando o que eu vai expliquei o acontecer. que vai acontecer, a casa ela raciocina sobre, ela entende o que a pessoa quis dizer, ela busca dentro do ambiente o que faz sentido para aqueles comandos, e ele começa a agendar os comandos, e aí ele faz aquela programação automática. Não, agora eu vou já ligar a luz, agora eu vou ligar o ar-condicionado, eu já vou preparar o playlist das músicas, não sei o quê. Tudo desenvolvido. Isso é uma central que põe na casa? Exatamente, uma central de inteligência. E dá para colocar numa casa mesmo depois de pronto, ou é um projeto que tem que fazer na hora? Eles trabalham, eles tiveram uma Puxa, ideia... Tem que chegar no Brasil isso. Eles estão no Brasil. Estão aqui? Exatamente. Mas eles trabalham num nicho muito interessante, que eles pegam o projeto na construtora. Então a construtora vai fazer um empreendimento novo, já lança com essa automação fantástica. O apartamento Mas eu não sabia esse que você falava o que ia acontecer. Eu achei que era só aquele comando, não sabia que era assim. Isso é uma novidade que eles lançaram e tudo porque hoje em dia eles têm paz para trabalhar o comercial e as ideias do desenvolvimento, porque toda a produção está lá na nossa fábrica. Então eles não precisam se preocupar que o produto vai sair assim, o assado, e está faltando material. Não, isso a gente cuida. A gente faz a industrialização. E eles também não precisam se preocupar com a segurança. O projeto que eles fizeram não vai para o mercado ser produzido para qualquer um, porque está nos nossos servidores, está no nosso data center, está nas nossas instalações, os protótipos, as matrizes para teste, tudo que a empresa usa para desenvolver e produzir, testar e fazer a qualidade acontecer ali, está dentro do nosso ambiente, controlado. E eles têm acesso direto ao nosso ambiente, ou seja, amanhã, se o engenheiro quiser ir lá na China para poder fazer algum teste, fazer alguma validação, olhar a produção, ele pega um avião, que hoje em dia, né, a gente vai entrar nesse assunto, que o brasileiro não precisa mais de visto para ir e ficar lá 30 dias fazendo negócio ou turismo. Então, no outro dia, o engenheiro está lá como se fosse assim. Vai lá no Cameda, resolver um negocinho. Legal. Ó, tá faltando já teve vezes essa assim, facilidade a gente vai falar daqui a pouco. Tá faltando um parafusinho. Vai lá no Cameda. Vai no Cameda, pega o avião, passa lá, você pode entrar, falar com ele e voltar. Desse jeito. Então, existem casos e casos de clientes, de projetos de ideias que foram exatamente assim. Existia uma demanda, existia capacidade técnica no Brasil, e isso gera uma economia absurda de empregos, de oportunidades, de negócio. É representante, é instalador, é gente trabalhando ali no escritório, desenvolvedores, sabe? A empresa ali emprega, sei lá, 100, 200 pessoas. Ela poderia não ter existido se não tivesse me encontrado. Sim. Estaria nadando, não chegou a lugar nenhum. Né? Porque realmente, ir com esse projeto numa Canton Fair e ficar mostrando o projeto para todos os fabricantes ali, existem dois problemas. Primeiro que o fabricante lá, ele está muito ocupado e ele não consegue se comunicar direito. Então ele já tem demanda grande ali para atender, mundialmente falando, não está específico para o Brasil. E ele não fala o português. E outra coisa, o brasileiro, ele também é muito apegado ao projeto dele. Ele fala assim, tá, eu vou levar o meu projeto e vou entregar para uma empresa, uma fábrica, mas eu não tenho amizade com o dono, eu não sei quem é que vai mexer com meus arquivos. Até mesmo o brasileiro aqui fica com medo do arquivo se perder, né? Aquela coisa assim, poxa, e se que um pouco aparecer um produto similar no mercado, né? O que aconteceu? Não sei por onde foi meus arquivos. Quando eles levam os projetos lá para mim, eles sentam numa mesa lá e falam, tá aqui o data center, tá aqui o servidor, vamos criar aqui um espaço para você. Você tem a senha, eu não tenho acesso. Fica tranquilo que é seguro. Tá aqui a mesa para vocês, então é bem diferente o relacionamento. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto do visto, que é muito interessante essa facilidade que tem agora. Mas antes, você estava falando da casa super conectada, inteligente. Sim, claro que isso tem IA e é o assunto do momento. É o hype. É o hype. O que você levou para a Expo, né, empreendedor? Porque o IA, do mesmo jeito que enche os olhos, né? Todo mundo quer saber, também causa medo. Né? Naquela pergunta de as máquinas vão tomar o lugar do próprio repórter, do apresentador, do câmera, né? As câmeras cada vez mais inteligentes. Então, o que você trouxe e se existe essa preocupação lá na China também com a evolução muito rápida da IA? Olha, são dois aspectos. Primeiro,
voltando para o meu negócio e para as oportunidades do Brasil, com a IA, muita coisa que era dificuldade, obstáculo técnico, por exemplo, eu tenho uma ideia. Tá. Eu não tenho nem como produzir, mas eu também não sei nem como desenvolver. Está faltando alguma coisa técnica ali para eu até chegar no protótipo. Com a IA, com GPT, todos esses produtos novos que apareceram, aconteceu uma coisa surreal que eu nem imaginava que poderia acontecer um dia. Você tem uma ideia e você fala para a IA, a minha ideia é assim, assado e tal, crie um circuito eletrônico, ou crie um esboço técnico, ou crie um projeto completo, enfim, existe hoje em dia vários níveis de IA para isso. A IA, ela raciocina, ela pega bilhões de parâmetros que ela tem de conhecimento técnico, e ela elabora já um rascunho de um projeto que um pouquinho mais ali você já faz funcionar. Ô, louco. E a partir dali, se você tiver um lugar para produzir, você faz de uma ideia, meia hora depois você já tem o projeto, 2 dias depois você já tem o produto. Então isso é uma coisa que a gente não imaginava que ia acontecer, né? Porque quando você tinha somente um engenheiro, o desenvolvedor, que se formou numa grande universidade, o cara tem muita experiência, você tinha que formar uma equipe, você tinha que achar os talentos para formar aquele time, para eles sentarem ali no escritório e trabalhar em conjunto em cima de uma ideia por 6 meses, 1 ano, até chegar Nesse realmente ponto, na fórmula para mandar para uma fábrica produzir. Com a IA, você fala assim para a IA, faça tal coisa. Pega esse produto e transforma num projeto. Ela raciocina e já te entrega ali. Se você tem então, uma... e nesse meio do caminho não elimina muitas Não, os profissionais que estariam no projeto? olha, é diferente. O profissional que tem conhecimento de causa, que ele tem experiência, ele pega a experiência dele, que ele tinha que ficar 6 meses trabalhando naquilo ali, porque é trabalhoso, e ele traz aquilo ali por 1 semana. Mas continua precisando do profissional. Tem que existir uma validação. O que a IA faz é otimizar, acelerar o que era trabalho manual. Porque o cara que é especialista, como eu, por exemplo, desenvolvo placas eletrônicas, projetos, é minha área. Eu tenho uma ideia, eu tenho minha experiência, e aí eu negocio com o cliente e falo assim, olha, eu vou fazer esse projeto para você e tal. Sem a IA, eu demoraria manualmente no computador, tomando meu cafezinho ali, né, sentado numa cadeira, 1 semana, 2 semanas de raciocínio e tal, mas é um trabalho braçal. Eu, como especialista, quando eu falo para uma IA, faça para mim o circuito, ele já me entrega o negócio 90% pronto, aí eu uso a minha experiência para ver se aquilo está certo, se vai funcionar, como é que funciona. A IA não vai substituir esse profissional. O profissional continua tendo que existir. E vai funcionar de verdade. A IA, ela entrega um esboço, ela entrega um negócio que era o braçal meio que pronto. A outra parte, né, porque a gente está com muito medo, assim, de os empregos vão ser perdidos e tudo mais, porque vai vir Android, vai vir robô, vai vir aquilo. A questão dos desenvolvedores, mesmo dos engenheiros, eu vejo isso mais como uma ferramenta que vai ajudar com que esses profissionais eles fiquem extremamente produtivos. Eles vão chegar num desempenho tal para atender a demanda do mercado. Porque hoje em dia, um desenvolvedor que demora 6 meses para entregar um projeto, ele perde o time do mercado, porque as coisas estão evoluindo muito rápido. Se um desenvolvedor, um engenheiro, ele tem essas ferramentas, ele entrega aquilo em 1 semana, em 2 semanas. Aproveita o timing de um mercado, que a coisa apareceu a oportunidade, e ele já está lá com o projeto pronto para ser fabricado. Obviamente que vai surgir carros autônomos, robôs, humanoides andando por aí, e vai começar a substituir aqueles trabalhos monótonos. Ficar em pé num lugar, lavando um negócio aqui, um negócio... Só que, olha, a humanidade ela passou por vários momentos. Sim. Esse vai ser um momento de transição. Espero muito que as pessoas que não têm um emprego, mas têm algum talento, elas falam, ok, eu agora não sou mais Uber porque os carros são autônomos, mas eu entendo alguma coisinha... Eu tenho esse talento aqui. Então eu vou usar a IA para me especializar, para me ajudar, para eu desenvolver o meu talento, né? Porque aí você tem um valor agregado muito maior. Então pessoas que estão em subemprego, eventualmente com a IA, tudo vai acontecer assim muito dinâmico, né? Tem o lado ruim, tem o lado bom. As coisas vão mudando, vão migrando, os profissionais vão para um lado e para o outro.
Então, quem tem algum talento, quem tem alguma ideia, de repente com a IA tirou o emprego de um lado, mas entregou uma oportunidade do outro. Outras, verdade. Né? E você se Então, especializa muito mais fácil. muito mais rápido. Você falou de humanoide, robô, vocês produzem? Você me mandou um vídeo, um vídeo, vou até exibir aqui no nosso bate-papo. Vocês produzem o robô, o humanoide, ou só a placa? A gente tem um laboratório de robótica dentro da fábrica para atender a nossa estrutura. Então, quando o cliente chega lá com um determinado produto para fabricar, a gente tem os robôs para pegar ele, colocar na linha de produção para fazer algo que nem o humano conseguiria fazer. Por exemplo, fazer 200 testes por segundo, por minuto. Pegar lá uma panterazinha e medir, ou pegar um componente muito pequeno e colocar numa posição. Isso aí, eu não estou tirando emprego de ninguém, porque não dá para fazer. Porque não dá para fazer. Não tem como fazer, são coisas de altíssima precisão. Então a gente tem um laboratório de robótica para atender a nossa demanda. E também muitos clientes, quando olham o laboratório, falam assim, Kameda, tem como fazer um robô fazer tal coisa na minha fábrica? Porque a gente está numa situação lá que o operador, ele corre o risco, sei lá, de perder um dedo, ou ele está exposto a um calor, ou ele está exposto a um ambiente com poeira. Você não pode pegar o seu robô e colocar na minha fábrica para que eu tire esse funcionário de lá e bote ele para operar o robô num lugar mais seguro. Né? Então, o profissional que tem muita experiência, que está ali fazendo a operação manual, é exatamente aquele cara que é o maior candidato para ganhar o dobro de salário para ficar atrás do robô. Inclusive, Kameda, você é assunto de várias matérias. Estou aqui com a Valor Econômico Brasil-China, fundada por brasileiro, empresa na China, impulsiona o desenvolvimento tecnológico. Me conta um pouco dessa matéria para a revista Valor Econômico Brasil-China. Eu participo de alguns grupos de brasileiros, de empresários, que estão sempre ali discutindo sobre a comunidade brasileira, né, e até indicando assim, feiras, eventos e palestras dentro da China para a gente participar. É um grupo fechado ali de 150 empresários. E sempre o pessoal da imprensa, o pessoal que precisa saber alguma informação de tecnologia ou alguma coisa que está acontecendo nesse meio, eles colocam lá uma mensagem, olha, alguém aqui tem alguma informação sobre essa área de produção? A pessoa já falou, não, fala com o Kameda. E aí o Valor Econômico, que é um grande veículo de informação sobre negócios, entrou em contato comigo e pediu para contar um pouco essa história que a gente está conversando hoje aqui. E aí eles fizeram essa matéria exatamente nessa edição que é a edição Brasil-China, né? Uma edição especial incrível que fala sobre diversos aspectos da negociação entre os dois países, da questão do BRICS, né? Então, nos últimos anos, a gente está vendo uma integração muito maior. Agora está todo mundo vendo BYD, Huawei, Haval, né? Aquela Great Wall, várias fábricas de carros se instalando no Brasil. Então, tem muito chinês vindo para cá para montar essas fábricas, que está gerando uma oportunidade absurda assim, de novos empregos, novas oportunidades para o pessoal trabalhar aqui. E, ao mesmo tempo, eles estão explorando essa revista sobre a questão das empresas brasileiras que atuam na China. Né? Então, eu agora virei mais um caso aí, inusitado de um brasileiro que está lá na China empreendendo. E vai bem de tudo que você está falando aqui na nossa entrevista, o caminho do Oriente. Para quem está interessado, Brasil-China, Valor Econômico, vale a pena você ler essa revista aqui, só procurar. Muito bom. Quando estiver em São Paulo, vai ser um prazer te receber nos nossos estúdios. Ótimo. Para falar um pouco mais. E eu quero falar dos casos, porque depois da feira vai acontecer muita coisa. Sim. Muita gente vai me contactar, vai querer começar a desenvolver, vai contar as histórias, vai contar os projetos, os produtos que eles querem fazer. Vão começar a ir para lá, né? E hoje em dia o pessoal vai para lá e nem me conhece, né? Porque são indicações. Imagina agora que o pessoal vai ver essas histórias. E aí a gente vai voltar a conversar. Eu quero te contar os novos casos de sucesso que aconteceram a partir de hoje. Sim, né? Perfeito. E, inclusive, eu quero pedir a permissão de deixar o seu contato do Instagram.
O meu pessoal, eu não tenho nem... Não tem, o da empresa pode ser. Como pode entrar em contato Entra com você? no cameda.com.br. Cameda.com.br. Pode escrever com C também, tá? Tá. É Cameda com K. É Cameda com K. Não, a gente K-A-M-E-D-A. vai colocar aqui no GC. Mas se escrever com C também vai, porque Também a gente vai. toma esse cuidado, que todo mundo me chama de Cameda com Porque C. depois da matéria eu tenho certeza que muitas pessoas vão se interessar. Entrou lá, vai ver um formulário de contato, pode preencher, pode descrever a ideia. A gente vai pegar esse formulário, vai ler e vai dar uma resposta. Aqui, a Red Fox, tão gentilmente, e falar um pouco dessa trajetória tão bonita. Muito obrigado pela oportunidade. É isso aí.